Meus caros irmãos e irmãs, São Paulo fala na segunda leitura de hoje que nos é dado conhecimento, nos é dada esperança para aqueles que foram e não conseguiram vivenciar a esperança. Uma esperança que é vivenciada, sobretudo, dentro das escolhas da nossa vida, dentro do nosso próprio ser, e que nós vamos acumulando em nós. Nós somos um acúmulo da nossa maturidade, etapas em que nós vamos vivendo e vamos acumulando cada etapa da nossa vida, que nós possamos alcançar como a maturidade do ser, a maturidade espiritual, a maturidade enquanto pessoa. Para muitos essa maturidade não é agregada, porque ela é dispersada, ela é destruída no transcorrer da nossa vida, em desse próprio contexto onde nós vamos efetivamente nos perdendo e muitas vezes perdendo de nós mesmos. Aristóteles dizia que o valor fundamental da vida depende da percepção do poder de contemplação e não da mera sobrevivência. E nós temos as pessoas que meramente sobrevivem, meramente acumulam dias. E nós temos as pessoas que vão dentro do seu próprio conceito fundamental de procurar na vida, através da sabedoria, através da percepção, o que é fundamental, o que é essencial para si mesmo. Não são aquelas que vivem no vazio do seu próprio ser, mas as pessoas que acumulam dentro de si mesmo o preenchimento de si, mas sobretudo o preenchimento de Deus. O preenchimento de nós, enquanto nós agregamos o conceito da nossa maturidade, e o preenchimento de Deus, enquanto nós fazemos a nossa escolha correta. Agora, entre essas nossas escolhas que nós fazemos, quando nós escolhemos por Deus, como diz o próprio Jesus, escolha, pois, a vida. E quando nós escolhemos, pois, a nossa vida e caminhar em Deus, a vida em abundância, que nós agregamos através da palavra e da presença de Deus, o mundo para nós vai se desfazer dentro dos conceitos, do arrastar-se dentro dos desejos humanos. Para nós, o que vai nos interessar efetivamente é o que vai construindo em nós. Não que nós podemos destruir-nos dentro das consequências das nossas escolhas do mundo, mas o que nós podemos agregar em Deus em cada um de nós. Isso nós só podemos fazer na nossa vida, como nos traz a primeira leitura de hoje, dentro do contexto da própria sabedoria. A sabedoria consiste em ordenar tudo bem a nossa alma, escrevia Platão. Nós ordenamos a nossa vida e através da sabedoria que vai nos dando a perspicácia, vai nos dando a possibilidade de fazermos as escolhas acertadas na nossa vida. E que nós desenvolvemos também uma prudência. A prudência é saber distinguir em cada um de nós, na nossa vida, as coisas que são desejáveis das coisas que nós devemos evitar. Como escreveu Marcos Cícero, Imperador Romano. Saber evitar e fazer aquilo que seja desejável para a nossa vida. Se nós olharmos o transcorrer da nossa história, será que nós temos buscado o que é desejável ou que nós deveríamos evitar no transcorrer da nossa história? Talvez nós evitemos tantas coisas que são essenciais para nós, porque nós aos poucos vamos nos perdendo dentro de nós mesmos, ou vamos nos perdendo de nós, quando nós vamos fazendo as nossas escolhas erradas. Quando o meu tempo para Deus não existe, quando o meu tempo para o outro, para o meu irmão não existe, quando às vezes dentro da minha própria casa, o meu tempo não existe para uma convivência fraterna, uma convivência que seja salutar, eu vou aos poucos me despedaçando daquilo ao qual eu fui criado, a imagem e semelhança de Deus. Eu vou autodestruindo o que existe de mais sagrado dentro de mim, que é a minha própria espiritualidade, o que nós vamos construindo através daquilo que nós vamos agregando em Deus. E muitas vezes nós não sabemos para onde nós queremos ir, onde nós queremos chegar. Milton dizia que o vento nunca ajuda aqueles que não sabem para onde querem ir. E nós vamos nesse contexto entrando dentro do labirinto do nosso próprio ser, entrando no labirinto da nossa vida. Nas dificuldades próprias que nós vamos ter, a dificuldade de uma visão do que é essencial para mim. Porque quando eu me perco de mim mesmo, quando eu me perco do que é correto, eu perco o sentido da visão do que é necessário para mim, do que agrega para mim no transcorrer da minha vida. Mário Quintana me dizia assim: esse estranho espelho, esse estranho que mora no espelho, e que parece ser tão mais velho do que eu, olha-se de um jeito, olha-me de um jeito, que procura adivinhar quem sou eu.
E é necessário nós nos colocarmos diante do espelho, não de frente ao espelho do nosso próprio ser, para olharmos quem nós somos. Porque pode ser que nós tenhamos uma visão distorcida de quem nós somos. Pode ser que nós tenhamos uma visão muito distinta do que nós carregamos dentro de nós mesmos. Porque pode ser que nós nos damos muito mais valor do que aquilo que realmente existe dentro de mim. E talvez pequenas coisas eu acredito que são muitas na minha vida. Pequenos atos na minha vida, para mim, podem ser muitos. As imprudências e as previdências e intervidências do Evangelho de hoje, as imprevidências tinham um pouquinho de óleo. Tinha um pouco. Não era essencial, mas elas tinham um pouco. E elas acreditavam que aquele óleo seria suficiente para elas poderem serem acolhidas por Deus. Que elas poderiam, na maturidade da vida, ter alcançado. E nós, muitas vezes, a visão distorcida que nós temos, nós achamos que o pouco que nós fazemos na vida basta. Nós temos o óleo necessário para chegarmos diante de Deus. Mas Deus espera que nós tenhamos ao menos o óleo suficiente para que nós possamos chegar lá. Que nós tenhamos o óleo, que seja o óleo desenvolvido através da caridade, através do amor ao próximo, através do que eu posso agregar de Deus em mim. Santo Inácio de Loyola dizia: muita sabedoria e pouca santidade é preferível que muita santidade e pouca sabedoria. A sabedoria pode me levar à santidade, mas achando-me santo, eu posso me perder pela conta da própria sabedoria. O conceito da distinção daquilo que se coloca na nossa vida, no nosso dia a dia. O conceito onde eu vou fazer as escolhas, e muitas vezes posso fazer as escolhas erradas na minha vida, nas incertezas do nosso próprio ser. Kant escrevia um pouco disso. Ele dizia: avalia-se a inteligência de um indivíduo pela quantidade de incertezas que ele é capaz de carregar na sua vida. Deus, talvez muitas vezes para nós, seja uma incerteza, mas é necessário nós buscarmos a incerteza, certeza que Ele nos dá, através do conhecimento dele, através da sabedoria que nos leva a adentrar a esse mistério de Deus. Quando Deus se torna incerteza na minha vida, eu coloco distante desse Deus, eu nunca vou conseguir adentrar essa convivência, a agregar-me em mim mesmo, a fazer as escolhas que são necessárias para o meu dia a dia, tomar as atitudes do meu dia a dia que possam dar o sentido ao meu ser, o sentido pleno do conhecimento de mim mesmo, do conhecimento de Deus e das coisas ao qual eu transcorrer da minha história, eu vou agregando, eu vou dispensando de mim. Fernando Pessoa tem um poema dele que ele escreve: as coisas que errei na vida são as que acharei na morte, porque a vida é dividida entre quem sou e a sorte. As coisas que a sorte deu ou me deu, levou-as consigo, mas as coisas que eu sou, guardarei e guardei sempre comigo. É por isso que os erros meus, sendo a má sorte que tive, terei que os buscar no céu. Quando a morte tire, ou puder tirar os véus, a inconsciência em que eu estou. Porque muitas vezes a nossa visão errada de nós mesmos nos dá uma inconsciência que nós temos no nosso próprio ser. Quando nós estivermos diante de Deus, será tirado o nosso véu, e nós não saberemos como nós deveremos ser diante de Deus, mas como nós teremos a consciência de que nós somos no transcorrer da nossa vida. Será que nós temos uma consciência de quem verdadeiramente nós somos? Será que nós temos uma consciência de como nós vamos vivendo no transcorrer da nossa vida? Hoje, as virgens imprudentes, não imprudentes, como queiram, quando o Senhor fecha a porta, elas bateram na porta. E elas disseram para ele: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Somos nós. E nós podemos bater na porta de Deus no final da nossa caminhada e dizermos para Ele: sou eu. E Deus pode dizer assim: mas eu não me conheço. E você pode dizer para Deus: mas eu me perdi algumas vezes na minha vida em oração. E Deus pode dizer: mas você se perdeu muitas vezes na sua vida em as suas próprias escolhas. Você pode dizer para Deus: eu me perdi muitas vezes na busca por ti. E Deus pode dizer: mas na busca por mim, vós tivestes perdido de si mesmo e nunca me encontrou, porque essa vida nada foi, porque é perdição de si mesmo. Nós podemos dizer para Ele: mas Senhor, tantas vezes eu procurei fazer o bem, e Deus pode fazer o bem que você fez, foi apenas o bem a si mesmo, nunca o bem voltar
E nós podemos dizer para Deus: mas eu sou seu filho, ou eu sou a sua filha. E Deus pode dizer: você perdeu há muito tempo dentro do seu ser o sentido de ter ser filho, o sentido de ter ser cristão, o sentido de ter ser bom. Porque no transcorrer da sua vida, a única coisa que vós tivesse se encontrado é a vossa própria perdição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.